Você já parou para pensar quantas vezes perdeu tempo e energia porque deixou algo ou alguém te afetar? Talvez um comentário sem importância, uma crítica injusta, uma situação fora do seu controle. Se você está aqui agora, é porque sabe que precisa mudar isso. E a boa notícia é que existe um caminho. Antes de continuarmos, já vou te pedir uma coisa simples. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a controlar as próprias emoções. Isso é o que faz esse conteúdo chegar a mais pessoas e continuar trazendo reflexões poderosas até você. A verdade é que o mundo não vai parar de ser caótico. Sempre existirão pessoas tóxicas, pressões externas e situações que fogem ao seu controle. O que pode mudar é a forma como você reage a tudo isso. Os estoicos descobriram isso há mais de 2000 anos e, por isso, conseguiram viver com uma força interior que poucas pessoas têm coragem de desenvolver. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, todos eles enfrentaram problemas que poderiam ter destruído suas vidas. Mas, ao invés de se deixarem arrastar, criaram princípios de aço, uma mente blindada. E é justamente sobre isso que vamos falar aqui. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 coisas que os estoicos faziam para nunca serem afetados. São práticas reais, que você pode aplicar no seu dia a dia para parar de reagir como todo mundo e começar a se tornar alguém imperturbável, mais calmo e mais forte diante das dificuldades. Então, já deixa aí nos comentários a frase: "Nada vai me afetar", porque esse é o compromisso que você vai firmar com você mesmo a partir de agora. Preparado? Então vamos direto para o vídeo. 1. Eles separavam o que estava sob controle do que não estava. A mente estoica se fortalecia a partir de uma distinção que, apesar de parecer óbvia, é negligenciada pela maioria. Reconhecer o que está dentro do seu controle e o que está completamente fora dele. Quem vive sem essa clareza se torna presa fácil das circunstâncias, reagindo a cada detalhe externo como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra si. Os estoicos, por outro lado, sabiam que não se tratava de controlar a vida, mas de controlar a si mesmos diante dela. Um imperador diante do caos da guerra, por exemplo, sabia que não podia mudar o rigor do inverno nem a escassez de suprimentos que assolava seus homens, mas podia manter a disciplina, a calma e a firmeza no comando. Ao separar o que era inevitável daquilo que dependia de sua postura, preservava não apenas sua sanidade, mas também a força moral que sustentava todos ao seu redor. No dia a dia, a lógica é a mesma. Uma crítica injusta, um atraso inesperado, uma palavra mal interpretada, todos são eventos externos que fogem do alcance humano. Ainda assim, muitos se deixam arrastar, como se tivessem o dever de reagir a tudo que lhes acontece. O estoico não. Ele filtra cada situação e escolhe responder apenas onde sua ação tem peso. Essa capacidade de soltar o que não pode ser mudado é quase um superpoder. Pense em como muda a sensação de viver quando você deixa de se irritar com o trânsito, quando decide não permitir que a impaciência dos outros roube a sua calma, quando entende que nem sempre terá reconhecimento imediato, mas ainda assim segue fazendo o que é certo. Há quem enfrente traições, perdas e doenças sem desmoronar, e não porque sejam frios ou insensíveis, mas porque aprenderam essa arte de distinguir com clareza onde vale a pena colocar energia. É como atravessar uma tempestade sabendo que a chuva não pode ser contida, mas que ainda assim você pode decidir como caminhar sob ela. Essa muralha invisível da mente, construída a cada escolha, transforma a vida em algo mais leve e, ao mesmo tempo, mais sólido. Quando o mundo se agita, quando pessoas tentam provocar, quando os resultados não saem como o esperado, aquele que vive segundo essa distinção não é arrastado, porque nunca colocou sua paz nas mãos daquilo que não poderia controlar. O que realmente afeta um homem não é o peso do mundo, mas a incapacidade de distinguir o que merece sua atenção daquilo que deve ser ignorado. Os estoicos entenderam cedo que a mente humana se desgasta mais com preocupações inúteis do que com o esforço necessário para lidar com a realidade. A disciplina deles
começava justamente por essa linha divisória. De um lado, tudo aquilo que pode ser moldado pela ação direta. Do outro, a imensidão de fatores incontroláveis que precisam ser aceitos como são. Muitos se perdem nessa fronteira. Colocam a energia no que não podem alterar, como a opinião alheia, o comportamento dos outros ou até mesmo os caprichos do destino. Enquanto isso, deixam de agir firmemente naquilo que está ao alcance de suas mãos, sua atitude, sua disciplina, sua forma de pensar. O resultado é previsível: frustração, irritação, perda de foco. O estoico, ao contrário, começa o dia sabendo que não é dono do mundo, mas é dono de si. Em tempos de guerra, por exemplo, havia líderes que observavam a devastação causada pelo frio, pela fome e pelas doenças que assolavam suas legiões. Qualquer outro teria sucumbido ao desespero, mas eles mantinham a calma porque entendiam que não havia como mudar o rigor da natureza. O que dependia deles era a maneira de manter os homens unidos, de fortalecer o espírito coletivo e de não permitir que o medo corroesse a disciplina. Essa clareza fazia com que, mesmo diante de tragédias inevitáveis, ainda fosse possível agir com dignidade e firmeza. Na vida comum, essa mesma lógica se repete. Alguém faz um comentário ofensivo e a reação mais imediata é se sentir atacado, como se fosse obrigação responder de forma defensiva. Mas a ofensa em si já foi lançada. Não há como apagá-la. O que está sob controle é a forma de reagir. O estoico não entrega sua paz às palavras dos outros. Ele analisa, decide se há algo útil a extrair e, caso contrário, descarta como se fosse apenas ruído. Essa habilidade de descartar é rara, mas é o que diferencia os que vivem em permanente turbulência dos que caminham serenos mesmo em meio à confusão. Quantas horas da vida são desperdiçadas porque alguém se irritou com o trânsito, com a demora no atendimento ou com a instabilidade do mercado? Cada um desses fatores é completamente alheio ao controle individual. A raiva não muda a lentidão dos carros, a impaciência não adianta a fila, o medo não estabiliza a economia. Ainda assim, multidões se deixam consumir por essas coisas todos os dias. O estoico observa e conclui: não há nada a ganhar em lutar contra o inalterável. A única vitória possível é sobre si mesmo. É como caminhar em meio a uma tempestade. A chuva cai, o vento sopra e não existe força humana que possa deter a natureza em curso. Mas há quem escolha amaldiçoar cada gota e se desesperar diante da força do vento, enquanto outros simplesmente ajustam o passo, protegem o corpo e seguem adiante. A diferença não está na intensidade da tempestade, mas na postura adotada diante dela. Essa forma de pensar também se manifesta nos momentos mais íntimos. Quando uma relação termina, quando um projeto não dá certo, quando alguém não corresponde às expectativas, a dor inicial é inevitável. Mas a decisão de prolongar esse sofrimento, de se agarrar ao que não pode ser revertido, é uma escolha. O estoico não nega a dor, mas também não se prende a ela. Reconhece que certas coisas já se perderam e insiste apenas em se concentrar naquilo que ainda pode ser feito. Reconstruir, aprender, avançar. Muitos acreditam que essa atitude é frieza ou indiferença, mas na verdade é a mais pura forma de inteligência prática. Ser escravo das circunstâncias é viver como marionete do acaso. Ser livre é saber separar a cada instante onde a sua vontade tem poder e onde ela é impotente. Essa clareza mental não elimina os problemas, mas elimina o peso inútil que vem de tentar controlar o incontrolável. É nesse ponto que se constrói a verdadeira blindagem da mente. Cada vez que você escolhe não gastar energia com o que não pode ser mudado, fortalece as paredes internas que te protegem do caos. Essa muralha não é visível, mas se torna inquebrável. E quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Aquele que domina essa separação vive diferente. Ele não perde o sono com fofocas, não se abala com rejeições, não se consome em debates inúteis. Ao invés disso, concentra-se em ser melhor, em agir com mais retidão, em cultivar aquilo que realmente depende dele. Quando erra, não se martiriza, apenas corrige. Quando acerta, não se vangloria,
apenas segue. Essa neutralidade, longe de ser passividade, é a maior demonstração de força interior. Se você observar com atenção, verá que quase todos os sofrimentos humanos vêm justamente da incapacidade de distinguir o que é controlável do que não é. A ansiedade nasce de tentar prever o futuro, a raiva nasce de querer mudar os outros, a frustração nasce de esperar reconhecimento externo. Todos esses estados desaparecem quando você faz a pergunta que guia a mente estoica: isso depende de mim ou não? Essa pergunta simples, repetida diante de cada situação, transforma a forma de viver. Diante de uma injustiça, você entende que não pode mudar a atitude do outro, mas pode escolher não ser igual a ele. Diante de uma perda, entende que não pode recuperar o que se foi, mas pode escolher como seguir adiante. Diante da incerteza, entende que não pode controlar todos os cenários, mas pode manter firme o seu caráter. Essa distinção é o alicerce da vida imperturbável. Quem a domina já não é arrastado por cada onda, já não vive como refém das circunstâncias. O mundo continua o mesmo, com seus imprevistos, falhas e injustiças, mas a mente se torna invencível porque só investe energia no que realmente importa. E é assim que os estoicos, ao longo dos séculos, conseguiram viver em paz mesmo em meio ao caos. Eles sabiam que a vida não seria fácil, mas também sabiam que sempre teriam uma escolha. E essa escolha, no fim, é o que separa os fortes dos frágeis, os que vivem de verdade dos que apenas reagem. 2. Eles mantinham o domínio sobre as próprias emoções. O mundo sempre foi imprevisível. Crises políticas, perdas pessoais, traições, doenças, derrotas em batalhas ou fracassos em projetos. Nada disso é exclusivo da era moderna. Ainda assim, há uma diferença gritante entre aqueles que se deixam dominar pelas próprias emoções e aqueles que aprendem a dominar a si mesmos diante delas. Os estoicos não negavam os sentimentos, mas compreendiam que entregar a vida ao impulso emocional é o mesmo que colocar o leme de um navio nas mãos de uma tempestade. A primeira reação de qualquer pessoa diante de uma provocação, de uma perda ou de um contratempo é o impacto emocional. Surge a raiva, o medo, a frustração. Mas, em vez de se deixarem arrastar, os estoicos criavam um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço existia a liberdade de escolha. É ali que mora a verdadeira força. Não em nunca sentir, mas em nunca ser escravo do que se sente. Havia líderes que, mesmo traídos dentro do próprio círculo de confiança, mantinham o rosto sereno, como se nada tivesse acontecido. Não era insensibilidade, mas cálculo. Eles sabiam que a explosão de raiva naquele instante poderia gerar decisões precipitadas e enfraquecer sua posição. Guardar a calma não era uma escolha passiva, era uma estratégia de poder. Na vida cotidiana, esse mesmo espaço de decisão é constantemente ignorado. Basta alguém fechar o trânsito de forma brusca e a explosão imediata de fúria já toma conta. Basta um comentário atravessado nas redes sociais e surge a necessidade de responder no mesmo tom. Basta um erro mínimo em um projeto e já vem a vontade de desistir, de se sabotar, de jogar tudo para o alto. O estoico enxerga essas situações como pequenos treinos de resistência, oportunidades de fortalecer a disciplina emocional. Dominar as emoções não significa ser uma pedra, mas ser capaz de escolher quando e como reagir. Significa olhar para dentro e perceber: estou com raiva, mas não preciso agir movido por ela. Essa lucidez é rara porque exige treino, e os estoicos tratavam esse treino como um exercício diário, como se estivessem fortalecendo músculos invisíveis. Um soldado em campo de batalha que vê a desordem se espalhar precisa tomar decisões rápidas. Se o medo o consome, se o pânico o domina, ele coloca em risco não apenas a própria vida, mas a de todos ao seu redor. O mesmo ocorre em menor escala em uma sala de reunião, em uma discussão de família, em qualquer momento de tensão em que a primeira explosão emocional poderia comprometer tudo. O domínio de si mesmo é, portanto, a base de qualquer liderança, seja ela sobre um exército ou sobre a própria vida. Essa filosofia também se refletia nas situações de prazer.
o entusiasmo desmedido, a euforia sem freio, poderia ser tão destrutiva quanto a raiva. O mesmo excesso que hoje levava à satisfação poderia amanhã levar ao vício ou à dependência. Por isso, mesmo diante das alegrias, os estoicos praticavam a moderação. Não como quem se priva, mas como quem não quer ser dominado nem pela tristeza, nem pelo prazer. E aqui está uma lição poderosa. Quando você aprende a observar as emoções como visitantes que chegam e partem, e não como donos da casa, percebe que nenhuma delas tem poder absoluto sobre você. Elas podem bater à porta, podem até entrar por alguns instantes, mas você decide se vão permanecer ou se serão convidadas a sair. Essa imagem, simples mas prática, é o que diferencia quem vive em constante agitação interna de quem alcança uma mente estável. Pense nas consequências práticas disso. Um empresário que mantém a calma durante uma crise financeira consegue analisar os números com clareza e tomar decisões mais racionais, enquanto o outro, tomado pelo desespero, age por impulso e compromete ainda mais a situação. Um pai que respira fundo antes de corrigir um filho ensina não apenas com palavras, mas com o exemplo de autocontrole. Uma pessoa que escolhe não reagir a provocações em público mantém sua dignidade e não se coloca no nível do provocador. Essa estabilidade dá vantagem em qualquer campo da vida. Em relacionamentos, porque evita palavras ditas no calor da emoção que poderiam destruir anos de confiança. No trabalho, porque transmite confiança aos outros, já que ninguém confia em quem se descontrola facilmente. Na vida pessoal, porque traz uma paz que não depende de como o mundo está lá fora. Quantas brigas poderiam ser evitadas se houvesse esse espaço de escolha antes da resposta? Quantas decisões ruins deixariam de ser tomadas se a raiva não tivesse a última palavra? Quantos arrependimentos seriam poupados se a euforia fosse contida antes de empurrar alguém para um caminho sem volta? O domínio das emoções não é luxo. É necessidade para qualquer pessoa que queira viver livre. Por isso, o exercício estoico de se observar constantemente é tão atual. Eles escreviam cartas para si mesmos, registravam pensamentos, revisavam o dia que passou, tudo como uma forma de não deixar que as emoções fizessem morada sem serem questionadas. Esse hábito de vigiar a própria mente é uma das práticas mais esquecidas hoje, quando tudo empurra para a reação imediata. Mas é também uma das ferramentas mais poderosas para quem quer se tornar inabalável. No fim, não importa se você está em uma posição de poder ou apenas conduzindo a própria vida. Quem não domina as emoções será sempre dominado por elas, e quem as domina descobre que nada externo tem o poder de roubar a paz de quem aprendeu a manter o governo sobre si mesmo. Por trás de cada pessoa emocionalmente instável, há uma mente que ainda acredita que tudo precisa de uma resposta imediata. Mas o que os estoicos ensinavam é que a resposta mais poderosa, muitas vezes, é o silêncio. Silêncio diante da provocação. Silêncio diante da manipulação. Silêncio para não alimentar um ciclo de destruição que só cresce quando é correspondido com mais fogo. Essa forma de agir não é passividade. Pelo contrário, é a expressão mais afiada da razão. Você só consegue conter a raiva quando está em posição de dominá-la, não de negá-la. Não se trata de engolir sentimentos, mas de saber canalizá-los para algo mais útil, mais consciente. O autocontrole que os estoicos tanto valorizavam não era apenas estético ou moral, mas uma verdadeira arma de sobrevivência em um mundo instável e cheio de tentações para reagir por impulso. Pense no que isso significa para quem quer construir uma vida sólida. Quantas decisões financeiras erradas não são fruto de impulsos emocionais? Quantas compras feitas por carência? Quantos acordos fechados por ansiedade? Quantos relacionamentos mantidos ou destruídos porque alguém não soube respirar antes de agir? O domínio das emoções não é apenas uma questão filosófica. É uma habilidade prática com impacto direto na vida real. Não por acaso, muitos dos maiores empreendedores, estrategistas e líderes da história tinham essa habilidade em comum. Sabiam manter o rosto impassível, mesmo quando por dentro tudo parecia ruir. Eles não eram frios, eram preparados.
Tinham treinado suas emoções para não desmoronar diante do inesperado. E esse treino começa nos pequenos gestos. Controlar o tom de voz, respirar antes de responder, escolher não se justificar quando não há necessidade, aceitar o desconforto sem transformar tudo em drama. Na rotina, isso pode ser praticado de forma simples. Um imprevisto no trabalho que bagunça a agenda. Uma mensagem ignorada por alguém importante. Um plano que precisa ser adiado. Situações como essas acontecem com todos, mas cada um escolhe como vai interpretá-las. Quem não treina o próprio olhar transforma qualquer contratempo em tragédia pessoal. Já quem cultiva a mente estoica enxerga apenas ajustes, desvios normais do caminho, não motivos para descontrole. Essa neutralidade estratégica se fortalece com o tempo. Quanto mais você opta por não responder ao impulso imediato, mais fácil fica repetir esse comportamento nas próximas situações. E aos poucos, algo muda. As pessoas começam a perceber que não é fácil te desestabilizar, que você não reage como os outros, que sua energia não é tão facilmente manipulável. Isso, por si só, já muda o seu lugar no mundo. Em vez de ser apenas mais um no meio da massa reativa, você se torna referência de firmeza. E não por gritar mais alto, mas justamente por saber quando o silêncio é mais poderoso que qualquer palavra. Ao dominar as emoções, você não se torna frio, você se torna confiável. As pessoas confiam em quem não explode, em quem não some no meio do caos, em quem sabe permanecer estável enquanto tudo ao redor se agita. E mais do que respeito externo, há o ganho interno. Paz. Não uma paz artificial, dependente de ambientes calmos, mas uma paz construída. Uma mente que já aprendeu que não vale a pena se desgastar com tudo, que entende que não precisa reagir para mostrar valor, que percebe que o verdadeiro controle começa quando se recusa a ser controlado pelos próprios impulsos. Os estoicos sabiam que não adiantava esperar um mundo calmo para se manter em equilíbrio. Era preciso treinar esse equilíbrio por dentro, e é isso que você precisa começar a fazer agora. Não quando a vida estiver perfeita, não quando todos te tratarem bem, mas agora, no meio da desordem comum, nas pequenas irritações diárias, nas conversas difíceis e nos momentos em que tudo parece exigir uma reação. Porque é exatamente nesses momentos que se forja o tipo de força que não pode ser quebrada. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Eles nunca deixaram a calma ser roubada. A calma era tratada pelos estoicos como um bem sagrado. Eles sabiam que perdê-la, ainda que por alguns instantes, podia custar muito mais do que parecia. Não era apenas uma questão de temperamento ou de aparência. Era questão de sobrevivência emocional e mental. Manter a calma, para eles, era como manter a espada embainhada. Não porque não sabiam lutar, mas porque sabiam exatamente quando e por que empunhá-la. Enquanto a maioria reagia ao mundo como se tudo fosse questão de impulso, o estoico caminhava com um centro firme. Não se trata de apatia, mas de maturidade. Ele não se apressa em se defender, não se irrita por qualquer coisa, não permite que os outros ditem o ritmo de sua respiração. Sua calma não era frágil, era blindada. Não era dependente de silêncio externo, mas de equilíbrio interno. Esse tipo de postura mudava a dinâmica ao redor. Quando um homem mantém a calma, mesmo sendo provocado, mesmo sendo mal interpretado, ele muda o jogo sem precisar levantar a voz. Quando ele mantém o olhar firme, mesmo sendo julgado, ele transmite uma força que ninguém consegue rotular.
A maioria das pessoas vive com nervos expostos, prontas para se ofender, prontas para gritar, prontas para provar algo. O estoico não. Ele sabe que qualquer tentativa de defesa que nasce do descontrole é uma derrota. A calma estoica é resultado de um treinamento interno diário. Ela é construída toda vez que alguém escolhe ouvir sem interromper. Toda vez que respira fundo antes de responder. Toda vez que observa uma provocação e deixa ela morrer ali mesmo. E toda vez que nega a si mesmo o prazer imediato de reagir para preservar algo maior, o próprio poder interior. Essa força é tão rara que, quando aparece, assusta. Em uma discussão onde todos aumentam o tom, o homem calmo brilha mais do que todos. Em um ambiente tenso, sua serenidade incomoda, porque ela revela quem perdeu o controle. E essa é uma das maiores ironias. O calmo sempre parece mais forte, mesmo sem levantar a voz. Você vai ver isso na prática. O dia em que escolher permanecer calado diante de uma provocação desnecessária, algo muda. A outra pessoa esperava um ataque, esperava conflito, esperava emoção. Mas você não entrega, e de repente o poder se inverte. Porque quem tem domínio sobre si se torna, sem esforço, dominante na situação. Não é sobre ser superior, é sobre não ser arrastado. A calma não é um pedestal, é uma âncora. Ela te mantém firme quando tudo tenta te puxar para baixo, quando surgem crises, quando os ânimos se exaltam, quando parece que só reagir vai resolver. O estoico segura. Ele espera. Ele age depois que os outros já se desgastaram. Porque ele não quer ter razão por impulso, ele quer ter direção. E essa calma tem consequências práticas. No trabalho, ela te posiciona como alguém confiável. Nos relacionamentos, ela evita brigas inúteis. Na vida, ela te salva de muitos arrependimentos. Porque toda vez que você escolhe o silêncio estratégico ao invés da reação impulsiva, você não está sendo fraco, está sendo sábio. A calma é também uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, por não se permitir descer ao nível da gritaria. Respeito pelo tempo, por não desperdiçá-lo em conflitos sem valor. Respeito pela própria paz, por saber que ela vale mais do que ter a última palavra. Mas atenção, não é uma calma forçada, não é fingir que está tudo bem, enquanto por dentro há uma guerra. É uma calma construída, aquela que vem de quem treinou o olhar, o pensamento, o corpo. De quem sabe que a melhor forma de vencer certas batalhas é recusando-se a lutar no campo que os outros escolhem. Quem vive reagindo a tudo nunca descansa, vive em alerta, vive exausto. Já o estoico, ao manter sua calma preservada, ganha clareza. E com clareza, ele decide melhor, fala menos, age mais. Enquanto os outros gritam, ele entende. Enquanto os outros tentam impor, ele observa. E no fim, ele vence, porque não se deixou vencer pelas próprias emoções. A calma estoica não é ausência de sentimentos, é força emocional lapidada, é coragem silenciosa, é poder contido, é a firmeza de quem pode reagir, mas escolhe não reagir, e nessa escolha ganha tudo. É preciso entender que manter a calma não é se calar para sempre. É saber o momento exato em que o silêncio é mais forte que qualquer palavra, e o momento em que uma palavra precisa ser dita com clareza, mas sem gritar. O estoico não evita o confronto por medo, mas porque sabe que reagir fora de hora é perder a vantagem antes mesmo de começar. Ele não tolera tudo, mas seleciona o que merece sua energia. Aquele que se irrita facilmente é previsível, e o previsível é manipulável. Quando sua calma depende do comportamento alheio, você se torna um fantoche nas mãos de quem sabe te provocar. Mas quando você mostra que sua paz não está à venda, que sua serenidade não está disponível para barganha, as pessoas ao redor começam a mudar de postura. Não porque você impôs medo, mas porque a sua tranquilidade impõe respeito. Você já percebeu como as pessoas mais calmas em ambientes caóticos geralmente são as mais escutadas? Em meio à gritaria, todos querem se sobressair. Mas aquele que mantém a postura serena se destaca de forma natural. Ele não precisa interromper ninguém. Ele não precisa provar nada.
Sua presença já carrega uma autoridade silenciosa. Isso é poder. E esse poder não vem de força bruta, mas do controle interno. Há momentos em que tudo o que querem de você é uma reação. Um olhar agressivo, uma resposta atravessada, um gesto impaciente. Porque a reação é o que alimenta o jogo da provocação. Mas quando você escolhe não reagir, o ciclo se quebra. E de repente, quem tentou te atingir fica com o próprio veneno nas mãos. Não há defesa melhor do que a recusa em entrar no campo do inimigo. A calma dos estoicos não era ensaiada. Ela vinha de uma convicção profunda, que o mundo pode se agitar o quanto quiser, mas quem governa o seu interior é você. Eles não buscavam calmaria externa, porque sabiam que isso é raro, instável e ilusório. Em vez disso, cultivavam um estado de espírito que não dependia das circunstâncias. Quando tudo ao redor parecia desmoronar, eles mantinham o eixo. Quando eram desafiados, sustentavam o olhar. Quando tudo pedia pressa, eles caminhavam com firmeza. Essa postura incomoda quem vive de reações, incomoda quem grita para ser ouvido, incomoda quem tenta vencer pela intimidação, porque revela, sem esforço, o contraste entre quem é forte de verdade e quem apenas finge ser. No dia em que você escolher não responder a uma provocação, não para fugir dela, mas porque ela não merece resposta, você vai sentir esse poder por si mesmo e vai entender por que os estoicos não desperdiçavam sua paz com qualquer um. Eles sabiam que cada vez que você entrega sua calma, você entrega também o seu foco, o seu tempo, o seu equilíbrio. E isso é caro demais para ser entregue por tão pouco. A verdadeira vitória não está em vencer discussões, mas em não ser puxado para batalhas inúteis. Quem domina a si mesmo não precisa se provar. Ele prova pelo modo como vive, pelo modo como age, pelo modo como responde, ou escolhe não responder. O mundo vai continuar testando sua paciência. Pessoas vão tentar te provocar. Situações vão exigir reações rápidas, mas o estoico, treinado, consciente, forte por dentro, olha para tudo isso com um tipo de calma que não pode ser explicada, só sentida por quem a desenvolve. E se você quer se tornar alguém impossível de ser desestabilizado, comece protegendo sua calma como algo sagrado, porque ela é. É ela que vai te manter firme quando todos estiverem perdidos. É ela que vai preservar sua clareza quando os outros estiverem cegos pelo impulso. E é ela que vai fazer com que, mesmo sem gritar, você seja ouvido. Mesmo sem se impor, você seja respeitado. Mesmo em silêncio, você seja lembrado. 4. Eles cultivavam o silêncio interno antes de qualquer resposta. O impulso mais comum do ser humano é reagir. Alguém fala algo atravessado e você responde no mesmo tom. Algo te irrita e você já solta um comentário duro. Uma situação te frustra e lá vem um desabafo impensado. Mas os estoicos entenderam algo que a maioria ainda não percebe. Quem responde sem silêncio, responde sem sabedoria. Para eles, o silêncio não era a ausência de voz. Era a presença de consciência. Era o espaço onde a mente se recolhe antes de decidir. Um espaço entre o estímulo e a reação, entre o que acontece e o que você faz com isso. Esse espaço é o que define o tipo de pessoa que você é. E quem não o cultiva, vive sendo arrastado pela própria impulsividade. Esse silêncio não precisa durar minutos. Às vezes, é questão de segundos. Mas ele muda tudo. Em vez de devolver uma ofensa, você escolhe observar. Em vez de rebater uma crítica, você pensa se ela tem algum valor. Em vez de se defender, você entende que nem toda resposta precisa ser dada. O estoico aprendeu a se calar por dentro antes de abrir a boca, e é esse silêncio interno que o tornava livre. Há quem ache que responder rápido é sinal de inteligência, mas os maiores erros nascem da pressa. Ninguém perde o controle depois de refletir. Ninguém se arrepende por ter respirado antes de agir. O problema é que o mundo moderno ensina o oposto. Tudo é imediato. A resposta tem que ser na hora. O posicionamento tem que ser instantâneo. E assim, as pessoas vão se tornando reativas, nervosas, instáveis. O silêncio interno é uma escolha. Ele exige disciplina. Não acontece por acaso. É cultivado.
Ele nasce quando você para de correr atrás de toda explicação, de toda defesa, de toda validação. Quando você entende que o outro pode pensar o que quiser e que isso não te define. Quando você para de querer sempre se justificar e começa a simplesmente ser. Esse tipo de silêncio não é fraqueza, é o oposto. É o silêncio de quem sabe que tem o controle nas mãos. É o silêncio de quem está atento, mas não se deixa levar. De quem ouve mais do que fala. De quem analisa antes de decidir. De quem aprendeu que a primeira resposta é quase sempre a pior. O estoico se recolhe antes de responder, porque sabe que a mente agitada nunca é sábia. Imagine uma sala cheia de tensão. Alguém te acusa, distorce os fatos, tenta te colocar contra a parede. A multidão observa, esperando sua reação. Qualquer palavra pode ser usada contra você. Qualquer tom pode ser interpretado como agressividade. Mas você respira, você fica em silêncio, não porque não tem o que dizer, mas porque sabe que esse não é o momento de falar. E naquele instante, você vira o centro da sala, não pela força, mas pela calma. Isso acontece porque o silêncio verdadeiro carrega a autoridade. Quando ele vem da consciência, ele é magnético. Ele mostra que você tem domínio, que você não se desequilibra fácil, que você não precisa vencer no grito, porque já venceu dentro de si. Esse tipo de postura desmonta o outro, porque a maioria das pessoas está acostumada com reações. Quando você quebra esse padrão, cria um tipo raro de presença, firme, tranquila, inatingível. E essa firmeza não se constrói com frases prontas ou truques mentais. Ela se constrói com prática, com o hábito de parar antes de responder, de não ceder à urgência de se explicar, de aceitar que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, não o silêncio covarde, mas o que vem da convicção, o que nasce da tranquilidade de quem sabe quem é, o que protege o essencial em vez de tentar provar o que não precisa ser provado. Quantas discussões inúteis você teria evitado se tivesse escolhido o silêncio? Quantas vezes sua resposta foi usada contra você porque foi dita no calor do momento? Quantas vezes você aumentou um problema só porque não respirou antes de agir? A verdade é que o silêncio não impede a ação, ele prepara a ação certa, ele limpa o caminho antes de você dar o próximo passo. Por isso, os estoicos valorizavam tanto a escuta. Não a escuta passiva, mas a escuta ativa, aquela que presta atenção, que não busca apenas uma brecha para responder, que não interpreta tudo como um ataque. A escuta de quem entende que não está num campo de batalha, mas num campo de construção, porque só constrói quem ouve, só melhora quem reflete, só cresce quem para antes de agir. Esse silêncio também te protege de si mesmo, dos seus próprios exageros, das suas leituras apressadas, da sua vontade de sempre ter razão. Ele é como um freio interno que te impede de cair em armadilhas emocionais. Ele é o que separa a atitude madura do impulso destrutivo. O silêncio não é ausência de opinião, é sabedoria para saber quando ela realmente precisa ser dita. É saber que falar menos, em muitos casos, é entender mais. Que nem todo ataque precisa de resposta. Que nem toda pergunta merece explicação. Que o verdadeiro respeito começa quando você respeita seu próprio tempo de pensar. E quando você começa a praticar isso, algo curioso acontece. Você passa a falar melhor. Suas palavras se tornam mais fortes, suas ideias ganham peso, porque agora elas vêm de um lugar mais limpo, mais centrado. Você para de falar por nervosismo, por defesa, por vaidade, e começa a falar quando realmente é necessário. O silêncio passa a ser o seu filtro. E isso transforma completamente a maneira como o mundo te escuta. Os estoicos sabiam que as palavras têm poder, mas sabiam também que o silêncio tem ainda mais. Porque ele revela quem está no controle. E quem está no controle pode escolher a melhor resposta, ou simplesmente não dar nenhuma. Isso não é fuga, isso é domínio, é inteligência. É coragem de ficar com a própria consciência, mesmo quando o mundo todo grita por uma reação. No fim das contas, o silêncio é uma prova de que você não é refém das circunstâncias, de que você não precisa vencer cada discussão, de que você não precisa se provar o tempo todo.
Ele te devolve o que muita gente perdeu: o poder de pensar antes de agir, o poder de ser maior do que aquilo que te afeta. E se você quer se tornar alguém mais forte, mais respeitado e mais centrado, comece a cultivar esse silêncio. Ele é desconfortável no início, porque te obriga a encarar a si mesmo, mas com o tempo, se torna seu aliado mais poderoso. Porque em um mundo barulhento, quem aprende a se calar com consciência se torna impossível de ser ignorado. 5. Eles enxergavam o ataque como reflexo do outro, não como medida de si mesmos. O mundo está cheio de gente que fala demais, critica sem pensar, ataca para se sentir melhor. E se você não estiver preparado, acaba acreditando que tudo isso é sobre você. Os estoicos sabiam que não era. Eles tinham um princípio muito claro: a maneira como alguém te trata diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Parece óbvio, mas pouca gente realmente vive com essa clareza. Na prática, o que isso significa? Que quando alguém te ofende, te desrespeita ou te subestima, isso não é uma medida do seu valor, e sim um retrato da mente que lançou aquilo. O estoico não absorve o veneno do outro. Ele observa. Ele compreende a origem. Ele sabe que o ataque muitas vezes vem de dor, frustração, inveja ou ignorância. E por isso não se deixa afetar. A maioria das pessoas, ao contrário, leva tudo para o lado pessoal. Alguém te ignora? É porque você não é importante. Alguém te critica? É porque você errou. Alguém fala mal de você pelas costas? É porque você tem alguma falha grave. Essa interpretação automática transforma qualquer interação em um ataque ao ego. E o ego, quando ferido, grita, revida, se justifica, se exalta. Exatamente o oposto da mente estoica. Quem vive esperando que o mundo valide sua importância está condenado à instabilidade. Vai se sentir bem quando for elogiado e péssimo quando for ignorado. Vai se sentir forte quando for admirado e pequeno quando for criticado. Vai depender o tempo todo da reação alheia. E isso é a receita perfeita para uma vida frágil. O estoico quebra esse ciclo ao entender que o ataque do outro não tem valor absoluto. É uma opinião, uma visão, um estado emocional momentâneo de alguém que muitas vezes nem se entende. E por isso ele não reage como a maioria. Ele não busca vingança. Ele não retruca no calor do momento. Ele escolhe olhar para dentro e se perguntar: isso é verdade? Se for, ele ajusta. Se não for, ele solta. Esse poder de soltar é raro, porque exige um senso de identidade firme. Quem sabe quem é não precisa se defender de tudo. Não precisa provar seu valor em cada conversa. Não precisa rebater toda crítica para reafirmar sua existência. Ele é, e isso basta. Por isso, os estoicos pareciam frios aos olhos de muitos. Mas, na verdade, estavam apenas seguros demais para se preocupar com cada barulho externo. É por isso que eles eram quase imunes à humilhação pública. Quando ofendidos em praça pública, difamados, excluídos ou ridicularizados, os estoicos não explodiam nem se dobravam. Eles compreendiam que aquilo dizia muito sobre o estado interior de quem atacava, e não necessariamente sobre quem eram. Não reagiam com fúria, não imploravam por justiça imediata, nem tentavam manipular a percepção externa. Em vez disso, mantinham o que era mais precioso: a própria compostura. E essa compostura não era orgulho disfarçado, era consciência. Eles sabiam que reagir a todo ataque é viver em função dos outros. É ser conduzido pela opinião alheia como uma folha levada pelo vento. Já quem desenvolve a firmeza estoica vive com base em princípios e não em validação externa. Ele se mede por sua consciência, não por elogios ou críticas. O interessante é que esse tipo de força silenciosa desarma o agressor. Quem te ataca espera reação, espera irritação, espera que você se explique, se justifique, se altere. Mas quando você não entrega nada disso, o conflito se desfaz sozinho. Porque não há combustível que alimente um incêndio se você não jogar lenha. O estoico entendia isso como ninguém. Ele não fugia da luta, apenas escolhia não lutar onde não havia honra. Muitos hoje se dizem fortes,
mas vivem de aparência. Não conseguem passar um dia sem verificar quem curtiu, quem respondeu, quem comentou. Qualquer crítica abala o humor. Qualquer rejeição vira drama. Qualquer opinião contrária vira guerra. Esse é o retrato de uma mente frágil. O estoico seguia outro caminho. Ele vivia a partir de si, não a partir da reação dos outros. E por isso era mais estável, mais claro, mais forte. Essa força de identidade não era construída da noite para o dia, era cultivada. Ela nascia de um tipo de conversa que a maioria não tem, o diálogo interno. Todos os dias, os estoicos examinavam suas próprias atitudes, não esperando aprovação externa, mas buscando coerência com seus próprios valores. Eles sabiam que o mundo poderia não compreender o que faziam, mas se eles mesmos soubessem o porquê, isso era suficiente. Essa consciência interna é o que impede o ataque de penetrar. Porque ele pode até vir de fora, mas não encontra onde se instalar. Não há espaço dentro de quem já se conhece. O agressor pode gritar, apontar, distorcer, mas o estoico não absorve. Ele ouve, considera, filtra e age se necessário, não por impulso, mas por escolha. E aqui está um detalhe sutil, mas poderoso. O estoico não se considera melhor do que ninguém, mas também não se coloca abaixo de ninguém. Ele trata os outros com respeito, mas não com submissão. Responde com firmeza, mas não com arrogância. Ele entende que ser afetado por tudo é dar mais importância ao outro do que a si, e isso é algo que ele se recusa a fazer. Você pode praticar esse princípio em situações simples do dia a dia. Quando alguém te responde com grosseria, você tem duas escolhas: reagir no mesmo nível ou manter sua serenidade. Quando te criticam sem base, você pode gritar de volta, ou pode simplesmente seguir, com a consciência tranquila de quem sabe o próprio valor. Quando alguém te subestima, você pode tentar provar algo, ou pode deixar que os resultados falem por si. A escolha pela serenidade, pela observação, pelo filtro racional, é o que constrói sua fortaleza interior. E quanto mais você pratica, mais se torna evidente. O que te fere não é o que o outro faz, é o quanto você se deixa afetar. E o estoico se recusa a viver sob esse domínio. Ele não nega o mundo, mas se recusa a ser marionete dele. Por isso, o silêncio estoico diante da crítica não é covardia, é inteligência, e a firmeza diante da humilhação não é frieza, é autocontrole. A resposta calma diante do ataque não é submissão, é força, porque é muito mais difícil manter-se em paz do que revidar com raiva, muito mais corajoso ser estável do que emocionalmente reativo. Com o tempo, esse tipo de postura constrói algo que ninguém pode tirar: respeito. Mesmo aqueles que discordam de você, que te criticam, que tentam te testar, acabam percebendo que você não está no mesmo jogo, que você se move por outra lógica, que você é mais difícil de atingir. E isso muda a forma como o mundo se posiciona diante de você. E o mais importante, muda a forma como você se enxerga. Porque quando você para de reagir automaticamente, você se sente livre. Você percebe que não precisa mais provar nada, que não está em guerra com o mundo, que pode agir com base no que acredita e não no que os outros esperam. Essa é a verdadeira liberdade que o estoicismo oferece. E uma vez que você prova dela, não quer mais voltar para o modo antigo. 6. Eles escolhiam as batalhas com inteligência. Um erro comum de quem busca força é acreditar que precisa enfrentar tudo. Como se dizer não a um confronto fosse fraqueza. Como se recuar fosse covardia. Como se o verdadeiro forte fosse aquele que compra todas as brigas, responde todas as críticas, entra em todos os embates. Os estoicos pensavam diferente. Eles entendiam que a sabedoria está em escolher com inteligência as batalhas que valem a pena. O estoico não é passivo, mas também não é impulsivo. Ele não entra em guerras por vaidade, orgulho ou necessidade de provar algo. Ele não responde a provocações inúteis, não se desgasta em discussões estéreis, não se perde tentando vencer o outro em vez de vencer a si mesmo.
Seu foco é preservar energia para o que realmente importa. E por isso, ele é mais leve, mais eficaz, mais temido. Quem se envolve em toda discussão perde tempo. Quem tenta corrigir cada pessoa perde foco. Quem entra em qualquer embate acaba, aos poucos, se tornando igual àquilo que combate. É uma armadilha sutil. Quando você reage a tudo, você deixa de agir com intenção. Você se torna previsível, reativo, manipulável. O estoico percebe isso e, por isso, escolhe com calma onde se posicionar e onde apenas observar. Essa seleção exige autocontrole, porque há momentos em que tudo dentro de você pede resposta. Quando alguém te provoca, quando te caluniam, quando distorcem suas palavras, quando atacam injustamente. Mas o estoico respira, pensa, avalia e se conclui que aquela batalha não vai gerar crescimento, nem honra, nem transformação. Ele simplesmente não entra, não por medo, mas por estratégia. Há mais poder em não reagir do que em responder no mesmo nível. Porque quem não reage, não se desgasta. E quem não se desgasta, mantém sua energia onde ela realmente importa, na construção. Enquanto muitos estão brigando, o estoico está evoluindo. Enquanto outros querem provar que estão certos, ele se torna melhor. Enquanto o mundo se consome em debates e disputas, ele segue no próprio ritmo, guiado não pelo ego, mas pela razão. A sabedoria de escolher as batalhas certas se aplica em todas as áreas da vida. No trabalho, por exemplo, onde pequenas disputas de vaidade roubam produtividade. Em relacionamentos, onde conflitos desnecessários se transformam em muros. Em projetos pessoais, onde críticas vazias desviam do foco principal. Em todos esses campos, o estoico filtra. Ele pergunta a si mesmo: isso vai importar daqui a um mês? Daqui a um ano? Isso merece o desgaste da minha mente, do meu tempo, da minha paz? A maioria das pessoas age como se cada incômodo fosse uma declaração de guerra. Um comentário atravessado vira motivo para brigar. Um olhar torto vira ofensa. Um desacordo vira rompimento. E assim, vivem constantemente em combate, mas raramente conquistam algo. Já o estoico não está atrás de briga. Ele está atrás de progresso. E progresso exige foco, não dispersão. A imagem é clara. Ele é como um guerreiro que carrega a espada, mas não a utiliza por qualquer coisa. Ele tem poder, mas tem também direção. Ele sabe que vencer uma discussão pode dar satisfação momentânea, mas que vencer a si mesmo dá liberdade. Por isso, escolhe os conflitos onde há real valor, onde defender é necessário, onde agir é justo, onde o silêncio não seria sabedoria, mas omissão. É isso que separa o forte impulsivo do forte inteligente. O primeiro explode diante de qualquer provocação. O segundo observa, filtra, escolhe. Um é movido pela emoção, o outro pela intenção. E é isso que torna o segundo mais temido, porque ele é imprevisível. Ele não responde com gritos, ele responde com decisões. E suas decisões têm peso, porque vem de um lugar estável, não de uma mente agitada. Essa forma de viver não é comum. Exige treino, exige que você se conheça, que identifique os gatilhos que te fazem reagir automaticamente, que aceite que você não precisa ter a última palavra, que reconheça que muitas vezes o silêncio é mais elegante e mais eficaz do que qualquer argumento, que entenda que não é covardia recuar de uma batalha vazia, é inteligência. Os estoicos não fugiam do conflito, mas também não o glorificavam. Eles sabiam que cada luta tem um custo, e só entravam naquelas onde o preço valia a pena. Isso exigia firmeza, mas também humildade. A humildade de entender que não é sobre ter razão o tempo todo, nem sobre vencer os outros. É sobre manter a integridade. E às vezes, a integridade está em não se sujar com a lama que tentam jogar em você. Um dia você vai perceber que perdeu horas preciosas tentando corrigir quem nunca quis entender. Tentando convencer quem já tinha opinião formada. Tentando mostrar sua verdade para quem estava surdo por escolha. E quando isso acontecer, vai desejar ter economizado sua energia.
Vai desejar ter escolhido suas batalhas. Vai desejar ter seguido em paz. Mas nunca é tarde para mudar. A partir de agora, você pode começar a filtrar, a recuar com classe, a responder com silêncio, a priorizar o que te constrói, a valorizar sua energia como algo sagrado, porque é isso que ela é. E quem desperdiça energia com o que não importa, fica sem força quando o que realmente importa aparece. O estoico age com foco. Ele fala pouco e faz muito. Ele não grita para ser respeitado. Ele é respeitado porque sabe exatamente quando agir e quando ignorar. Essa precisão o torna diferente, o torna admirado, o torna inabalável. Então, antes de entrar na próxima discussão, antes de responder à próxima provocação, antes de gastar tempo com quem não está disposto a crescer, pare e pense: essa batalha vale a pena? Ela vai me fazer melhor? Ela está alinhada com o meu caminho? Se a resposta for não, siga, em silêncio, em paz e com força, porque sua mente vale mais do que qualquer disputa vazia. 7. Eles fortaleciam a mente todos os dias, antes que o mundo tivesse chance. O erro mais comum de quem se sente constantemente afetado é começar o dia esperando que o mundo seja gentil. Esperar que as pessoas sejam educadas, que tudo dê certo, que ninguém te provoque, que nada saia do controle. E quando essas expectativas falham, como quase sempre acontece, a mente frágil se quebra. O estoico não começa o dia assim. Ele não acorda esperando calmaria. Ele se antecipa. Ele se fortalece internamente antes que o mundo tenha qualquer chance de abalar sua estrutura. O treinamento é silencioso, mas real. Começa nos primeiros minutos do dia, enquanto muitos já pegam o celular, já se alimentam de ruído, já se preenchem de distração. O estoico volta-se para dentro. Ele organiza a mente antes de lidar com o caos. Ele revê seus princípios, lembra o que depende dele e o que não depende. Alinha sua intenção com suas ações. E assim, começa o dia com escudo e não com vulnerabilidade. Essa prática de fortalecer a mente é o que impede que coisas pequenas causem impactos grandes. Uma ofensa, ela não fere, porque ele não deu permissão. Uma crítica injusta, ela é ouvida, mas não absorvida. Um imprevisto, ele não gosta, mas também não desmorona, porque ele não confiou sua paz ao acaso. Ele a construiu antes, sozinho, em silêncio. A maioria espera o problema acontecer para tentar se acalmar. O estoico já está calmo antes dele chegar, e é por isso que, mesmo em situações de tensão, ele parece imperturbável. Não porque não sente, mas porque já se preparou. Ele criou um espaço mental que não está acessível para o caos externo, e isso muda tudo. Porque enquanto os outros são empurrados de um lado para o outro pelo que acontece, ele permanece no centro. Esse centro não é um dom, é disciplina, é treino, é decisão. Todos os dias, ele escolhe cultivar o que é forte e não o que é frágil. Ele não alimenta a ansiedade matinal. Não começa o dia correndo, reclamando, se justificando. Ele começa com clareza, e essa clareza se torna seu diferencial. Quando todos ao redor estão reativos, ele permanece racional. Quando os outros aumentam o tom, ele sustenta o olhar. Quando a pressão chega, ele já está firme. O fortalecimento da mente não exige grandes rituais. Ele começa com pequenas perguntas. O que realmente importa hoje? O que depende de mim? O que eu vou me recusar a absorver? E a partir disso ele age com foco, com firmeza, com direção. Ele não se permite começar o dia sendo moldado pelas notificações. Ele molda o próprio caráter antes de tudo. E por isso, ele é difícil de afetar, porque já começou o dia tomando posse de si mesmo. Enquanto outros ainda estão tentando acordar emocionalmente, ele já está decidido. Já escolheu seu estado de espírito, já decidiu o que vai tolerar e o que não vai. E quando algo externo tenta invadir essa estrutura, encontra resistência. Não resistência agressiva, mas resistência consciente. Porque sua paz não está à venda. Seu foco não está disponível para distrações. Sua mente está ocupada sendo útil.
Quem não se fortalece vira presa fácil. Vive reagindo, vive se explicando, vive se arrependendo. O estoico evita esse ciclo justamente porque antecipa. Ele sabe que o mundo não vai facilitar, que as pessoas vão errar, que haverá caos, e ele não luta contra isso. Ele apenas se fortalece para não ser arrastado. Há quem pense que essa postura é distante, fria, mas na verdade, ela é a mais profunda forma de autocuidado. Porque o maior ato de respeito por si mesmo é proteger sua mente de tudo que não merece espaço dentro dela. E o estoico faz isso todos os dias, não de vez em quando, não só quando está motivado, mas como parte do seu estilo de vida. Porque ele entende que o mundo vai testar seus limites, mas se ele já estiver firme, não será vencido. Isso muda tudo. Muda como você lida com críticas, com atrasos, com rejeições, com frustrações. Você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que decide. Decide o que sente, o que pensa, como age. Isso é liberdade. Isso é força de verdade. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Mais você percebe que o problema não era o mundo, era a sua falta de preparação interna. Mais você entende que o poder sempre esteve nas suas mãos, que a mente forte não nasce do acaso, mas da intenção diária de não ser como todo mundo. Se você chegou até aqui, já percebeu que os estoicos não se tornaram inabaláveis por acaso. Eles treinaram a mente como um guerreiro treina o corpo, todos os dias, com clareza, com propósito. E o que eles deixaram para nós é simples, mas poderoso. Você não precisa controlar o mundo, só precisa parar de ser controlado por ele. Não é sobre parecer forte, é sobre ser forte por dentro. É sobre pensar antes de reagir, agir com base em princípios, proteger sua paz e manter o foco onde realmente importa. Agora, é com você. Escolha pelo menos uma dessas 7 atitudes estoicas e comece hoje. Não espere mais um problema para reagir. Prepare-se antes. Deixe o seu like se esse vídeo te fortaleceu. Se inscreva no canal para mais conteúdos assim e comente abaixo assim: eu fiquei até o final. Só os fortes vão escrever isso. Espero você no próximo vídeo. Até breve.